Hoje o professor Reginaldo está aqui, né? O tema é Memórias, é da Olimpíada de Língua Portuguesa, né? E ele veio aqui para falar um pouquinho sobre o lugar onde eu moro. O professor Reginaldo, o 8º ano D, está aqui para entrevistar. Pode começar com a pergunta 1. Há quanto tempo você mora aqui? Eu moro aqui há 36 anos. Eu sou filho da cidade de Mauá e sou morador daqui também, do Jardim Oratório, há 36 anos. Como é morar aqui tanto tempo? Olha, morar aqui durante esses 36 anos, para mim foi muito bom, porque aqui foi onde eu cresci, né, onde eu passei grande parte da minha infância, onde eu conheci várias pessoas que são muito importantes para a minha vida, né, que não são só os meus parentes, que foram os primeiros moradores daqui do bairro. Né. Para mim, morar aqui é uma coisa muito boa, porque aqui eu conheci grande parte da minha família, os meus amigos, todos são daqui. E eu vivenciei grandes histórias, grandes momentos que foram importantes para a minha formação. Como que é as coisas antigamente? O Jardim Oratório passou por diversas transformações. Uma delas ocorre, né, quando os primeiros moradores daqui chegam aqui, mais ou menos na década de 70, onde existiam poucas residências aqui, poucas casas. E grande parte das famílias que aqui chegaram, de Minas Gerais, do Paraná, chegaram aqui no Oratório e chegaram para morar e constituir família. Grande parte delas tinham terrenos muito grandes, né? E esses terrenos, eles, com o tempo, com o passar dos anos, eles começaram a ser ocupados com mais frequência por outras pessoas. Eu costumo dizer que o processo de ocupação que teve no Jardim Oratório foi um processo de ocupação desordenado. Porém, algumas famílias tentaram organizar esse processo de ocupação não só para morar, mas também para plantar, né? Aqui tinha muita plantação de cana de açúcar, tinha plantação de café, tinha gente aqui que plantava mandioca, tinha gente aqui que tinha hortas, que coletava a grande parte dos alimentos até da própria terra aqui, e que vendia também para fora. O Oratório se transformou muito durante esse tempo. Os primeiros moradores, como eu disse, ocuparam aqui de uma forma para habitar. Mas com o passar dos anos, teve outras pessoas que começaram a vender os fundos das casas, e aí isso daí começou a criar, né, uma ocupação extremamente desordenada e ruim. Por falta também, né, de consciência, né, da posse, do uso da terra. Grande parte dos governantes que passaram por aí não se preocuparam em regularizar os loteamentos. Um dos prefeitos que começou a regularizar lá na década de 80 se chama Dorival Rezende. Ele confeccionou cerca de 15 mil títulos de posse aqui no Jardim Oratório. Ou seja, 15 mil títulos de terra, títulos de propriedade, para assegurar essa propriedade na mão, né, de alguns moradores, para tentar regularizar. Isso na década de 80. Mas em 70 já havia um processo que deveria começar lá a regularização. E esse processo de regularização, de titularidade de posse, que foi confeccionado pela Prefeitura, ele, na minha visão, foi confeccionado de uma forma exagerada. E isso também ajudou na especulação imobiliária e na ocupação desordenada do solo. Os moradores, quando eles passaram a querer vender lotes, vender propriedades, isso já acabou prejudicando um pouquinho, né, o desenvolvimento do bairro e a organização do bairro. Na década de 80 também começaram a abrir as ruas, mas eram os moradores que abriam as ruas. Eram eles que faziam, grande parte, eles que faziam seus caminhos, né, para poder ir para os seus trabalhos, né, sair daqui para ir para o trabalho. Só na década de 80 que começaram mesmo a abrir as ruas, e aí o Oratório começou a se tornar um bairro de fato. A sociedade antigamente era melhor do que a de hoje em dia? Olha, é assim.
quando eu no oratório, como eu disse, há 36 anos, né? Eu estudei na escola do Jardim Oratório desde o início dela. A primeira escola que tinha aqui, ela funcionava lá aqui embaixo, onde é o posto de saúde. E era uma escola de lata. Né? Então nós estudávamos numa escola de lata. Num corredor, tinha um corredor assim, muito escuro. Era uma escola muito estranha. Né? E esse processo, né, de mudança e transformação da escola, por exemplo, ele foi um processo muito longo e de luta, aonde os alunos, os professores, os diretores brigavam para modificar aqui o bairro e modificar as condições de educação. Logo, mas naquela época, uma escola que era mais precária do que essa, era um pouco melhor, porque as pessoas tinham mais compromisso, tanto, na minha visão, né, tanto os alunos quanto todos os moradores daqui tinham um certo compromisso maior com o bairro, tinha uma preocupação maior com o bairro, uma preocupação em lutar por transformações, por melhorias do bairro. E uma das melhorias principais era a melhoria da escola. Então, a gente lutou muito para ter uma escola como essa que vocês têm hoje. Né? E antigamente era um pouquinho melhor porque você tinha uma outra visão, uma outra cultura. As pessoas tinham uma preocupação maior em transformar o bairro, de melhorar o bairro. E elas tinham um compromisso maior também com, na minha visão, com a escola, com o estudo, com a educação. Né? Tínhamos aqui muitos problemas de violência também. Né? O bairro era violento. Né? Mas a comunidade, ela tinha um olhar maior de respeito com o outro, de respeito com o próximo. As pessoas mesmo, elas tinham uma vontade maior de transformar aqui o bairro, de melhorar ele, e elas tinham atitudes melhores. Né? Infelizmente, com o passar do tempo, né, as pessoas deixaram de se preocupar com o bairro, deixaram de se preocupar com os pais, com os professores, com a escola, e infelizmente isso é muito ruim. Eu lembro de um fato aqui, que os alunos não ficavam zoando, não brigando na sala de aula, respeitavam mais os professores, que respeitavam mais o vizinho, conversavam mais com o vizinho. As famílias se juntavam para fazer festas, para fazer atividades na comunidade, na rua que moravam, chamavam outras pessoas. Eu acho que, na minha visão, antigamente as pessoas eram mais unidas, né, para melhorar cada vez mais o bairro, e também mais unidas porque elas se preocupavam muito mais com o próximo, com o outro, mesmo com as dificuldades. Quais eram as brincadeiras quando você era criança? Nós brincávamos muito, eu, quando criança, meus amigos, aqui dentro da escola, a gente brincava muito de pega-pega, de esconde-esconde, mas a gente também brincava de brincadeiras criativas. Por exemplo, tem uma brincadeira que eu só fui entender ela hoje, né, que era do vendedor de porcos. Era uma brincadeira que tinha como objetivo fazer com que as pessoas contassem histórias ou criassem histórias. E aí existia lá, né, o vendedor, né, e o comprador de porcos. Tinha todo um ritual para a pessoa ir até o vendedor. Então, para a pessoa ir até o vendedor, ela tinha que criar uma historinha, né, para entrar dentro da loja, né, dentro do estabelecimento lá. Né, na verdade, dentro da fazenda. E nessa brincadeira, a pessoa escolhia uma criança que era representada, ia ser um porquinho, para poder comprar esse porquinho e levar para sua casa. Só que tinha todo um ritual. A pessoa comprou lá o porco, voltava de novo para comprar o outro, ela tinha que dizer o que aconteceu com aquele porquinho. Então tinha umas histórias bem engraçadas, aonde até as pessoas que participavam da brincadeira começavam a dar risada, porque era uma coisa de criatividade e tal. E essa brincadeira, o objetivo dela, na realidade, era falar um pouco sobre esse processo, sobre essa coisa, né, da discriminação, da brincadeira, que tem duplo sentido, mas para trazer a reflexão do indivíduo de que ele deveria se preocupar com o outro e não entender o outro de forma preconceituosa. Na verdade, a brincadeira falava um pouquinho sobre essa questão, né, de racismo.
mas ela era para contrapor o racismo. Então você brincava com o outro, falava com o outro, criava histórias, até falava da figura do outro, mas não era para humilhar outra pessoa, era para fazer a pessoa ficar feliz, ficar alegre, e também para desenvolver essa coisa de contar histórias, também criar situações, pensar em situações. Eu sei que no final era o seguinte, né? As pessoas depois corriam atrás do vendedor, corriam atrás do vendedor que meio que escravizava os seus porquinhos, né? Meio que zombava dos seus porquinhos e tratava eles mal. E aí o comprador, ele tirava na realidade os porquinhos daquele vendedor que escravizava, que humilhava, que zombava, e depois pegava e trocava as pessoas. Mas aí não dá para explicar a brincadeira. Havia muita violência antigamente? Sim, havia muita violência antigamente, sim. Havia no Jardim Oratório, assim como nos outros bairros, como Vila Magine, né, e o Cozina, vários grupos, infelizmente, né, de pessoas, né, que ficavam brigando umas com as outras. Então elas saíam do bairro e iam de um bairro para o outro, e às vezes elas ficavam lá, infelizmente, brigando com uma gangue e outra gangue. São várias, na verdade, várias gangues, assim, que aqui ficavam uma competindo com a outra, e às vezes quando acontecia uma pessoa morria aqui, aí o cara ia lá no outro bairro lá cobrar a bronca, ou tentar pegar a pessoa que fez alguma coisa de forma errada. Se alguém roubasse um bairro, os caras iam nos outros bairros para não deixar roubar, para evitar isso. Infelizmente tinha muita violência, teve muita morte aqui. Mas a grande parte das pessoas que morreram eram as pessoas que estavam envolvidas no crime, envolvidas com droga, ou às vezes até por brigas, por causa de times de futebol que tinha. E aqui tinham vários times de futebol. Às vezes o cara brigava e o outro ficava com raiva, e às vezes acontecia essas coisas de morte mesmo, de assassinato aqui, justamente por causa das gangues, né, e grupos que tinham nos bairros aí que não se relacionavam de forma nenhuma. Infelizmente tinha muita violência mesmo. Muitas mortes ocorreram aqui no Jardim Oratório. Mas por quê? Por causa dessa coisa de briga mesmo de grupos. Relacionado à droga, tá? Relacionado à bebida, relacionado um pouco ao futebol, brigas de campo, e também relacionado a essa questão das pessoas que roubavam, queriam roubar um bairro. Aí, se roubasse esses bairros, as pessoas, essas gangues, ficavam tendo choque e tinha esse problema. Então, com isso, o professor acabou respondendo a pergunta do Matheus e do Wendel. Então a gente segue com uma pergunta da Tamara. O que aconteceu de mais marcante, mas porém positivo na sua vida? Na minha vida particular, né, foi saber que a minha mãe, que teve um psiquiátrico anos e anos, ficou boa em alguns momentos, voltou para casa e ficou conosco, né, comigo e meus irmãos. Minha mãe, ela tem problema psiquiátrico, né, mas graças a Deus nós superamos esse problema e tal. Eu fiz faculdade, minha irmã está estudando, está trabalhando, os meus irmãos também vão em determinada igreja, são pessoas muito boas. Assim, o mais marcante mesmo é saber que a minha mãe está junto comigo até hoje, e mesmo com os problemas que ela tem, ela está comigo, está conosco. Então, isso. Agora, no bairro, é marcante você ver que o bairro evoluiu, né? Se transformou. Hoje, grande parte das ruas do Jardim Oratório são asfaltadas. E são lutas, são anos e anos de luta, né? Onde os moradores, de forma organizada, cobraram os prefeitos, né? Começaram a perceber os seus direitos e começaram a exigir, por exemplo, da Câmara dos Vereadores e também dos prefeitos que aqui passaram, a realmente eles usarem o dinheiro para que o nosso bairro hoje tivesse aí essa condição de saneamento básico que a gente percebe que tem hoje, né? E até, se a gente for ver, de 70 até 1900 e
até 96, não tinha, até 99, não tinha uma rua asfaltada no Jardim Oratório. Depois de 99 para cá, a gente viu que grande parte das ruas foram pavimentadas. Hoje só tem 5 ruas que estão sem pavimentar, sem asfaltar. Ou seja, o saneamento básico, o asfalto, o esgoto, a rede de esgoto, a linha de ônibus, algumas habitações que foram construídas. Isso foi muito positivo para o bairro. E para mim isso é uma coisa extremamente importante para todos os moradores. E a escola, propriamente também, sair de uma escola de lata, bagunçada, que tinha muito barulho, e ter uma escola como essa, ter outra escola aqui embaixo, a creche que foi construída, o posto de saúde que foi inaugurado recentemente, tudo isso é fruto da luta, dos moradores e da vontade mesmo de algumas lideranças de transformar e de melhorar o bairro cada vez mais. Hoje vocês têm uma condição de vida muito melhor do que a que nós tínhamos antes. As coisas melhoraram muito. Eu espero que vocês valorizem isso, principalmente a escola que vocês estudam. Porque não era assim não, tá? A vida não era... Vocês não tinham isso que vocês têm hoje não. Nós não tínhamos o que vocês têm hoje não. Deveriam valorizar mais e começar a ter consciência de que tem que melhorar muito mais ainda, mas depende de vocês. Tá, com isso o professor acabou respondendo também a pergunta da Cauane, do Vinícius e da Camila. Mas a Daniela tem uma pergunta para fazer. Qual foi a história mais triste da sua vida? Então, a história mais triste da minha vida, como eu disse, ter uma mãe que, infelizmente, grande parte da vida da vida dela e da minha vida não pôde participar da minha criação, porque ela ficava internada no hospital psiquiátrico e a gente não teve nem convivemos direito. Mas os momentos que ela esteve comigo, os poucos momentos de lucidez que ela teve, ela me fez ser uma pessoa que eu acredito que é muito boa, que tem sonhos, e não são sonhos só pessoais, são sonhos de melhorar a vida dos outros também. Eu não penso só em mim. Isso é graças, talvez o sofrimento que eu passei, por não tê-la perto de mim, me marca muito, é ele que me dá força, por exemplo, para poder continuar. O senhor tem vontade de se mudar de Mauá? Eu, particularmente, não tenho vontade de mudar de Mauá. E nem do Oratório. Que é um bairro, como eu disse, eu cresci, onde eu vivi grande parte das minhas experiências, grande parte da minha vida, dos meus amigos, eles estão aqui, então eu não pretendo mudar nem da cidade de Mauá, nem do Jardim Oratório. É claro que, às vezes, existem situações que podem provocar você a mudar do lugar que você vive. Mas eu quero ficar aqui e quero ajudar esse bairro cada vez a ser melhor. Assim como eu espero que vocês também façam isso. E que vocês façam isso de verdade, porque não dá pra eu gostar do meu bairro, eu gostar da minha cidade, mas vocês, as novas gerações, ou vocês não valorizarem esse lugar e não transformarem ele para ele ficar cada vez melhor. Infelizmente, a pergunta é muito pertinente, porque quando eu dou aula em outras escolas, e às vezes as outras escolas falam mal do meu bairro, falam mal da minha cidade, e eu defendo. Mas será que eu faço jus à minha defesa? Às vezes, quando eu venho para casa, às vezes eu fico pensando, será que os meus vizinhos, os meus alunos, eles valorizam o meu bairro também? Você acha que eles têm, será que eles têm o mesmo olhar de melhorar? Então, pessoal, eu até um pedido para vocês. Eu gosto daqui, amo aqui, quero ficar muito aqui, mas quem faz o lugar são vocês. E se vocês não valorizarem o lugar que você mora e vocês não serem pessoas boas, esse bairro nunca vai ser bom. Quem faz o bairro são as pessoas que aqui moram. Vamos lá, Giovana. Você prefere o tempo de antigamente ou de hoje em dia? Particularmente, ainda prefiro antigamente. Porque as pessoas respeitavam mais umas às outras, elas se preocupavam mais em melhorar aqui, melhorar o mundo, melhorar a cidade, elas sonhavam mais, elas lutavam mais por melhores condições, e hoje as pessoas não valorizam muito o que tem e o que foi conquistado com muita luta.
Então eu prefiro antigamente, porque a educação era melhor. Assim, por mais humilde que as pessoas eram, parece que as pessoas eram mais educadas e mais preocupadas, né, com a sociedade. Vamos lá, Yasmin? Você tem vontade de conhecer outros países e outras culturas? Sim, eu tenho muita vontade de conhecer outros países, outras culturas. Aliás, eu faço isso, né, porque eu leio muito. Né, eu vejo muitos filmes, muitos documentários. Né, eu procuro ler bastante revistas, ou ver revistas que falam, revistas de geografia, por exemplo, né, programas de televisão que realmente passam alguma cultura para mim, ou mostram um pouco da cultura dos outros países, justamente para eu poder, né, melhorar ainda mais a minha educação, melhorar ainda mais o meu conhecimento, e aí poder transformar mais o meu bairro para que aquele bairro, minha cidade, para que cada vez ela fique melhor, mais bonita, mais aconchegante, mais tudo, mais, bem melhor. Quando você estuda outras culturas, você busca outras culturas, busca o conhecimento de outra região, você pode melhorar cada vez mais a região que você mora. Eu, na realidade, assim, eu fiz Ciências Sociais na Fundação Santo André, não para dar aula, mas para atuar, né, na efetivação e na luta por políticas públicas para a cidade e para o meu bairro. Então, assim, eu não fiz para ser professor. Eu estudei mais para me trabalhar em jornal, para me trabalhar em assessoria de administrações públicas. Mas eu gosto muito de dar aula, porque eu acho que eu consigo passar um pouco do conhecimento que eu tenho e melhorar cada vez mais o mundo que eu vivo, como eu disse, e as pessoas. Já havia muito bullying nessa época da escola? Muito? Bullying. Durante a minha adolescência e a minha vida, né, dentro do ensino fundamental e do médio, havia brincadeiras que não eram maldosas, né, que não tinham outro sentido, o sentido de explorar o outro, de ser ruim com o outro. Como eu disse, antigamente as brincadeiras eram tinham uma inocência maior, as pessoas tinham um respeito maior pelo outro, não havia maldade como tem hoje, né? Talvez porque as pessoas elas tinham outro tipo de educação, respeitavam mais os seus pais, respeitavam mais a sua família, respeitavam mais os professores, ou seja, davam muito mais valor, né, a essa questão da tradição, essa questão, né, da família, essa questão, talvez por causa das influências também religiosas que tinham, porque aqui no Jardim Oratório as pessoas eram muito religiosas. A própria palavra oratório, o bairro ganhou esse nome de oratório justamente por isso, porque aqui viviam várias pessoas que estavam muito relacionadas à igreja, né, que estavam relacionadas a um compromisso maior, então o bullying não era tamanho, talvez por causa da tradição, pelo respeito aos mais velhos, pelo respeito ao outro, e talvez também porque não tinha esse monte de coisa que a gente tem fácil. Hoje a gente tem as coisas muito fácil, né? E às vezes a gente não dá valor para isso. E o bullying, né, ele também é resultado, né, dessa coisa do que está mais fácil, da pessoa que quer se aparecer, quer ser melhor ao outro. Aqui não tinha essa coisa de querer ser melhor do que o outro. Havia um respeito maior. Talvez a dificuldade causava mais reflexão e aí provocava mais respeito do outro. Um pouco isso. O bullying não tinha tanta maldade. O que você mais gosta do nosso bairro? O que eu mais gosto do meu bairro são as pessoas mais antigas. São os moradores mais antigos. Isso eu gosto muito. Porque é com esses moradores mais antigos que eu aprendi muita coisa. E que eu aprendi a respeitar o outro, a respeitar o próximo, o meu próximo. Para mim a coisa melhor que tem são os moradores antigos, quando eles contam as coisas que aconteceram e como eles fizeram, quanto eles fizeram para ficar aqui, residir aqui e transformar esse bairro num bairro que eu acho que hoje
é bom graças a eles. Então, para mim, as coisas boas são os mais bons. A experiência que eu tive dos mais bons. Tá? As pessoas que sobreviveram aqui, que viveram aqui e que continuam vivos justamente porque eles fizeram bem. Eles não fizeram coisas erradas, como algumas pessoas mais novas estão fazendo. Você pegou dificuldade financeira quando criança? Já passei por muita dificuldade financeira. Né? Eu já cheguei, meus pais, né, quando eles estavam desempregados, né, a gente chegou até a ter que pedir cesta básica para a igreja, ter que pedir cesta básica para o vizinho. Dificuldade a gente sempre passa. Essa foi a dificuldade, às vezes até de comer mesmo. Não tenho o que comer em casa porque o pai estava desempregado, porque ele estava desempregado. Isso foi muito ruim. Passei sim dificuldade, mas a gente conseguiu superar, porque meus pais arrumavam um jeito de arrumar um trabalho, né, de ter ajuda da comunidade, porque a comunidade sempre queria ajudar. Desemprego é uma coisa que prejudica muito as pessoas. O que mais você sente saudade de antigamente? Eu sinto saudade dos meus amigos, dos meus professores, eu sinto saudade das festas que a minha família realizava, dos momentos que a gente se juntava. Né? E isso por quê? Na realidade, quem agregava, né, as pessoas e deixava as pessoas mais juntas eram os avós da gente, né? Os nossos avós, que normalmente são os avós que mantêm a família unida. Né? E quando os meus avós faleceram, por exemplo, a gente perdeu um pouco dessa coisa da proximidade, dos eventos. Então eu sinto saudade muito, né, deles, porque eles uniam, né, as famílias. Né? As pessoas antigas uniam as famílias, hoje não tem muita unidade. Então eu sinto saudade das festas, dos momentos de confraternização que tinha antigamente, provocado por eles. Elias. Muitos parentes seus sonham com a construção do Rodoanel? Eu tive alguns amigos, parentes não, mas alguns amigos que saíram por causa do Rodoanel. Não do Rodoanel, tá? Saíram por causa da Jacopêssego, porque o que passou aqui não foi o Rodoanel. Passou a Avenida Jacopêssego, que era um braço do Rodoanel. Tá? Era uma estrada de ligação ao Rodoanel. Eles não saíram de lá. Agora, as pessoas que saíram para a construção da Jacopêssego, elas foram muito prejudicadas pela falta de transparência e responsabilidade do poder público, que primeiro deveria ter informado a população sobre a obra alguns anos antes. Segundo, deveria primeiro construir as unidades habitacionais para depois remover as famílias. Terceiro, se indenizar essas famílias de forma financeira, deveria acompanhar aonde essas famílias iriam depois. Por quê? Para que elas não ocupassem, por exemplo, de novo uma área de risco ou uma área dentro do próprio bairro de forma irregular, transformando o bairro, né, voltando o bairro, voltando a construir núcleos de favela. Porque o ruim não é você morar num bairro irregular. O ruim é porque todas as pessoas precisam morar no lugar. O ruim é a pessoa ocupar de forma desordenada, de forma errada, destruindo e prejudicando cada vez mais a vida, né, e o meio ambiente, as poucas áreas que tinham aqui no bairro. Por exemplo, teve muitas áreas aqui, muitas pessoas que saíram do Jacopêssego para ocupar a área em cima de morro. E aí provocaram ali, até teve mortes de pessoas que construíram casas em lugares irregulares. Então assim, como eu te disse, né, o processo de ocupação e saída dessas pessoas da Jacopêssego de forma descontrolada, desorganizada, sem informação do poder público, prejudicou muito os moradores daquele lugar. O correto era ser organizado o processo de remoção dos moradores e de entrega de moradias dignas e de acompanhamento das famílias para que elas fossem para lugares melhores do que os daqui, para que o bairro continuasse cada vez melhor e não se formasse outros núcleos de
favela e núcleos de ocupação irregular, prejudicando inclusive moradores que tiveram que sair por causa da ocupação irregular. João? Como eram as casas antigamente? Como eu disse, lá para 1996, que o oratório vai ter realmente um processo de valorização. Antigamente as casas, até 1996, eram a maioria de madeira, ou seja, não eram casas de alvenaria, eram casas muito simples. E essas casas, normalmente, elas jogavam o esgoto, por exemplo, dentro do rio. Né? Como ainda jogam em alguns lugares ainda, porque um pouco por causa dos moradores que são ocupados, e alguns que infelizmente não ocuparam de forma regular, e às vezes por causa do próprio poder público que não faz as benfeitorias que deve de forma correta. Né? Mas eram casas muito humildes, casas de madeira, casas... Tinham até barracos, no início eram todos barracos, até de lona, tinha barraco de lona, dormitório, né? Isso. Você gostaria de voltar aos velhos tempos? Gostaria sim, para rever os amigos, para tentar, se eu voltasse também, eu poderia talvez contribuir mais ainda para o meu bairro, porque com o conhecimento que eu tenho hoje, né? Na verdade eu queria voltar com o conhecimento que eu tenho hoje. Porque com o conhecimento que eu tenho hoje, eu poderia ter contribuído para acelerar, por exemplo, essas melhorias que o bairro teve, que eu acho que eu contribuí, assim como muitos outros moradores aqui antigos que nunca deixaram, perderam a vontade de lutar e sempre continuaram lutando. E eu queria voltar também, porque, de certa forma, por mais que era uma área pobre, as moradias humildes, aqui era mais bonito, tinha muito mais área verde, tinha muita nascente, né? Que, por exemplo, poderia colocar o bairro um bairro excelente, o melhor bairro de Mauá. Né? Então, voltar seria bom para tentar fazer com que as pessoas tivessem mais consciência e provocar o governo para fazer as coisas realmente essenciais para o bairro e ele crescer de forma desordenada. Né? Uma coisa é você ter as casas, né, ou as moradias, um espaço bom, amplo, onde você possa brincar, né, os filhos possam brincar, possam se divertir e não ficar no meio da rua brincando em carros, né, no meio de carros. Né? Hoje tem poucos espaços de lazer no Jardim Oratório, tem poucos terrenos, os terrenos diminuíram, porque as pessoas começaram a vender os terrenos, ocupar mais ainda de forma irregular e, né, prejudicando assim, por exemplo, o bairro que decidiu de uma forma correta. E aí a gente perdeu os espaços, os poucos espaços que poderiam ter de lazer mais adequado. Robert. Quais eram as condições dos hospitais públicos? Assim, quando a gente vai falar de saúde, a gente está falando de uma coisa que só está bom quando a gente foi bem atendido, quando as necessidades foram satisfeitas. Às vezes fala que está bom só quando acontece isso. Se acontecer alguma coisa ruim, já está ruim. Né? Então, assim, se a gente for falar as condições antigas dos hospitais, do hospital Nardini, porque a gente não tem dos hospitais, tem um hospital só, né? É o Hospital Nardini. Era terrível, porque tinha muita gente, né? E era só um hospital. Não tinha, por exemplo, Mauá não tinha UPA, que é essas unidades de pronto atendimento. Não tinha muito posto de saúde em Mauá. Começou a ter posto de saúde com o passar do tempo. Né? Os prefeitos que começaram a se preocupar com isso. Mas as condições de saúde elas nunca foram as melhores. Mas elas têm, na minha visão, melhorado durante os anos. O Jardim Oratório hoje tem um posto de saúde. Né? Foi construído recentemente. Essa região aqui tem uma unidade de pronto atendimento, que é uma UPA lá, que é a UPA que fica ali no centro. O hospital, o posto de saúde, a UBS só vai ficar boa, né, só vai ser boa quando os funcionários trabalhar para as pessoas de forma bem, com vontade, né, e a gente também trabalhar para que aquele espaço seja preservado.
E quando a gente também tem melhorias no nosso bairro. Quando a gente, de repente, tem o saneamento básico sanado, a saúde vai melhorar. Eu acredito que a saúde melhorou. Por quê? Porque as condições de vida melhoraram. Tá? Mas a saúde nunca vai estar boa de uma forma, da forma que a gente imagina. Assim. Ela pode melhorar de acordo, né, com as melhorias das condições de vida e com o gestor trabalhando para que aquilo funcione, né, de forma correta. Por exemplo, se informatizarem os hospitais, as UPAs, os pronto-socorro, para você ter o seu prontuário online, pelo computador, o médico poder te atender e olhar lá o seu prontuário, apertar um botão e ver o seu prontuário, ver todo o seu histórico. A minha saúde pode dar passos para melhorar. Não melhorar por completo, mas isso é uma forma. Informatizar o sistema de saúde é uma coisa que pode melhorar a saúde nos dias de hoje. Tá? Porque é um avanço. Fazer com que os agentes de saúde acompanhem mesmo as famílias que têm necessidade, que estão em situação de vulnerabilidade social. Fazer com que os idosos, né, as mulheres que estão grávidas sejam acompanhadas. Isso melhora. Isso ajuda a saúde a melhorar. Ou seja, a saúde, para a saúde melhorar, as pessoas têm que melhorar suas condições de vida, os funcionários que trabalham dentro do poder público também têm que trabalhar para isso, né? Trabalhar com vontade, com amor, e a gente também tem que valorizar o que a gente tem. Não é quebrar o posto de saúde, quebrar o vidro, invadir o posto de saúde, não é isso. Isso daí é que prejudica mais ainda, porque é mais gasto. A gente tem que preservar aquilo que a gente tem. Para a saúde melhorar, a gente tem que preservar o que a gente tem. Tá? Para a gente realmente não voltar numa condição, não voltar para trás. Né? A saúde, ela tem melhorado. Ela era boa naquele momento porque tinha X número da população, poderia ser. Mas hoje ela é melhor. Pode ser. Ele vai finalizar aqui as perguntas. Como eram os políticos antigamente? Eram corruptos ou eram melhores do que são hoje? A cidade de Mauá, ela muito da sua história tem a ver com os representantes públicos. Cerca de 60% a 70% de Mauá é área irregular. Se é área irregular, o que aconteceu em Mauá? Aconteceu um processo de desorganização da cidade. E esse processo de desorganização talvez é resultado do quê? De representantes que não fizeram o seu papel. Tá? Então, o que eu acho dos políticos antigos? Que grande parte deles não estavam preocupados em transformar e melhorar a cidade, mas melhorar a sua vida pessoal. Como, por exemplo, né, quando a gente fala de regularização fundiária. Se cerca de 70% de Mauá é área irregular, é culpa talvez dos nossos representantes. E da gente também. E também contribuiu, talvez, para esse processo de ocupação regular, pensando na gente só. E não pensando na geração futura. Por quê? Aí é o que eu digo para você, os políticos de hoje são frutos das nossas decisões. Então, se eles são ruins, talvez a gente também tem parcela dessa culpa. Se a cidade de Mauá é irregular, porque os políticos não cuidaram da nossa cidade, então a gente tem um pouco de culpa. Né? Só uma reflexão. Grande parte das pessoas que hoje estão no poder de Mauá são as mesmas de antigamente. Tem gente que tem 9 mandatos. O que contribui para a cidade? A gente tem que questionar essas pessoas para saber o que elas contribuem. Né? O que elas fizeram para melhorar. Tem uma coisa, pessoal, eu estou falando de regularização fundiária, na realidade. Estou falando que a regularização, os nossos políticos, nossos representantes públicos não cuidaram do processo de regularização fundiária da cidade de Mauá. É isso que eu estou falando. De fato, eles não cuidaram. Agora, por que eles não cuidaram? Talvez porque eles não criaram leis, como, por exemplo, uma lei que eu chamo de plano diretor.
Se Mauá tivesse criado essa lei chamada Plano Diretor, que define o que é área comercial, define as características do território, classificando o território como área residencial, como área comercial, como área industrial, como área ambiental. Se tivesse criado esse plano diretor, essa lei, lá no início, né, do surgimento da cidade de Mauá, ou em meados lá, vamos lá, na década de 50, talvez a cidade de Mauá era uma outra, melhor do que essa. Mas não se preocuparam em criar leis, em fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento da cidade. E esse processo de não acompanhar, de não fiscalizar, de não apontar os problemas, isso prejudicou muito as condições de vida da nossa população. E aí eu digo, os políticos que existem hoje, né, que são talvez os mesmos, ainda mantém esse processo ruim que a cidade perpassa. Né? Então, um pouco isso. Eu não sei se eu te respondi, mas a minha resposta é que a gente é resultado, os nossos políticos são o que a gente quer que eles sejam. Se a gente quer que eles cuidem da cidade, eles vão cuidar da cidade. Para isso a gente tem que cobrar deles. Para isso a gente tem que se preocupar com a nossa cidade também. É um pouco isso. Tá bom. Pessoal, a gente agradece, tá? Por nos permitir que conheça um pouco da sua história, para que a gente conheceu hoje um pouco mais do bairro onde vocês moram, onde nós trabalhamos, tá? Fiquei feliz, você é realmente um homem bom, um homem inteligente, tá? Fiquei muito feliz, você não